Ora, meu povo, Tiago Menezes aqui, do Cangaço. Bom, gente, eu estou aqui ao lado do escritor, do pesquisador João Tavares Calixto Júnior. Estou aqui na cidade do Juazeiro e a gente vai conversar aqui um pouco sobre o Isaías Arruda. Vamos falar aqui um pouco sobre o cangaço aqui na região do Cariri cearense. E o Calixto está me recebendo aqui na casa dele. Estou muito feliz com isso. Valeu, Calixto, obrigado. Valeu mesmo. E vamos lá. Tiago Menezes, Calixto, Zé Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então a gente vai conversar aqui um pouco sobre o Isaías Arruda, que foi uma figura aqui polêmica muitas vezes, mas foi brilhante, podemos dizer assim. A sua história, apesar de curta de vida, ele morreu muito jovem, mas a importância dele dentro da história realmente é uma coisa grandiosa. E o Calixto, que estuda a vida do Isaías Arruda, vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre a trajetória do Isaías Arruda aqui dentro desse contexto aqui do Cariri. E aí, Calixto, como é que a gente fala aqui sobre ele? Diga aí, sobre o homem. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os espectadores, seguidores do canal. Um prazer receber você aqui em minha residência, apesar da bagunça. Peço desculpas por isso. Isso é maravilha. Seja sempre bem-vindo ao Cariri de Ceará, que é uma região que sempre recebe os turistas, os pesquisadores, os estudiosos, as pessoas de bem, de forma geral, de braços abertos. Então seja bem-vindo à nossa região. Obrigado. Bom, Tiago, Isaías Arruda foi um personagem extremamente importante aqui da nossa região e que é negligenciado ainda hoje. Sua história de vida foi uma história marcada por muitas lutas, muitas atribulações, muitas guerras, e trata-se de um coronel. Foi um título que ele recebeu atípico. Ele é diferente de todos os demais que receberam o título de coronel aqui no Cariri. O coronelismo, como você sabe, como muita gente sabe, foi um fenômeno social que aconteceu marcadamente no Brasil, desde a proclamação da República, em 1889 até 1930, e que aqui no Cariri cearense especificamente vigorou mais nas 3 primeiras décadas do século XX. Que vai de 1901, quando aconteceu o primeiro episódio de deposição aqui entre os coronéis, inclusive em Missão Velha. Missão Velha é um município bem peculiar, porque ele congrega muitos desses coronéis que vigoraram aqui no Cariri. E o primeiro episódio de deposição vai de 1901, quando Antônio Rosel Jamacaru perde o poder para o coronel Antônio Joaquim de Santana, o coronel Santana. E o último episódio de deposição, onde os coronéis apeiam os outros do poder a partir da força bruta da bala, acontece também no ano de 1926, quando o próprio coronel Isaías Arruda coloca o coronel Senhor Dantas para fora da prefeitura. 1925, perdão. Isso acontece nesse ínterim, vários episódios de deposição a essa digladiação pelo poder, no auge do período coronelístico, e nessa época surge essa figura importante, como eu já disse, negligenciada ainda, que nós sabemos pouco sobre sua vida, sobre suas características, que foi Isaías Arruda de Figueiredo. Sua história se dá em 1899, quando ele nasce para o mundo no município de Aurora, filho de pais pobres, e é essa a primeira característica que diferencia Isaías Arruda dos demais. Os demais coronéis herdaram o sangue de coronel, as terras, os latifúndios, o sobrenome. Isaías não. Ele era filho de pais pobres. O pai de Isaías, Manuel Antônio Figueiredo de Arruda, era um produtor rural, um agricultor que vivia em Missão Velha, ficou viúvo da primeira esposa e depois foi morar em Aurora quando casou depois com a senhora do Sítio Antas, uma região muito importante ali do município de Aurora, que fica entre Aurora e Missão Velha, que na verdade foi a primeira região a ser povoada naquele município lá de Aurora, e vai viver no município de Aurora. Em 1899 nasce Isaías Arruda, que começa a trabalhar ainda desde jovem como marchante,
criava gado, matava gado e vendia, mas sobre os auspícios dos irmãos também em Missão Velha, já do primeiro casamento do seu pai, que eram políticos. O Lino Arruda, o Júnior Arruda, o Manuel Arruda, alguns exerceram o cargo de vereador em Missão Velha, mas sempre perpetrando desmandos, tanto os irmãos como os sobrinhos de Isaías já nessa época, envolvidos com crimes, envolvidos com perseguições políticas, eram cidadãos que permeavam por essa questão da discórdia, já nesse período, do século XX, na década de 1920. Então, Isaías Arruda foi crescendo nesse ambiente e já em Cedro, no município vizinho Aurora, há informações e textos tirados de jornais que ele participou de uma grande querela contra a polícia, que foi escorraçado de Cedro no ano de 1920, onde o delegado local, o tenente Fernando Porto, luta com ele através de bala, né, de luta armada, e o expulsa daquele município. No ano de 1920, Isaías Arruda contrai casamento. Ele casa-se com uma senhora conhecida como Estelita Silva, que morava em Fortaleza. Ela era afilhada de um policial militar de destaque em Fortaleza. E em 1921, Isaías Arruda já está morando novamente em Aurora, casado com Estelita Silva, e começam a nascer os filhos. Em 21, 1922, 1923, 1924, Isaías Arruda migra para a cidade de Missão Velha, onde ele passa a atuar de forma mais ativa na política ao lado dos irmãos. Há algumas questões que falam da existência de Isaías como sendo delegado de polícia em Aurora, fato esse que nunca existiu. A gente, a partir da pesquisa em documentos originais, não chegou a ver o nome de Isaías no rol dos delegados de Aurora, mas um processo, na verdade um inquérito policial existente ainda hoje, guardado no arquivo público, diz de uma querela que Isaías Arruda teve em Aurora no ano de 1921, talvez a primeira que tenha ocorrido em Aurora, a primeira que a gente sabe foi no Cedro, em 20, em 21 em Aurora, onde ele trava tiroteio com a polícia na parte frontal, nas imediações do mercado público municipal, simplesmente pelo fato de os policiais chegarem e darem boa noite, e ele responder dizendo que não dava boa noite a mau caráter, a gente safado. E aí sacam a arma e começa a trocar tiroteios em praça pública, né, no meio da rua, isso por volta das 6h30 da tarde, como diz um inquérito policial inédito ainda, que eu estou querendo transcrever parte no livro que eu já há algum tempo tento fazer, um livro difícil de se fazer, também por causa das minhas várias atribuições, mas essa parte inédita ainda, ela vem nesse livro, também para desmistificar um pouco sobre a figura dele, trazido em livros anteriores, que foi delegado de polícia, que acabou uma eleição à bala em Aurora, e isso a gente não encontrou. Encontramos também algumas querelas dele com o próprio padre da cidade, Vicente Augusto Bezerra, uma figura que era considerada um santo para a população de Aurora, um homem que passou 48 anos sendo padre, que chega no município ainda uma criança e sai na sua morte, ele passa quase 49 anos sendo sacerdote de Aurora, e teve um episódio onde houve um tiroteio, né, frente à casa do padre, promovido por Isaías e os irmãos de Isaías, que nessa época já estavam muito entrelaçados com a querela pessoal e familiar com os membros da família Santos, que são os conhecidos paulinos, que em outra época também eram chamados de idalinos. Idalina era a mãe dos irmãos paulinos, Paulino era o nome do pai dos irmãos paulinos. Eram 4 irmãos, primos também de Isaías, primos de segundo grau. A mãe de Isaías era prima legítima da irmã dos paulinos, da dona Idalina. A família Santos se congrega numa família ainda hoje de muita importância no município de Aurora. Isso é também uma coisa negligenciada, eu quero deixar isso bem claro no meu livro sobre Isaías Arruda e os paulinos, que vão ter um papel de destaque nesse trabalho, pelo fato da sua contribuição social e política. E em alguns trabalhos anteriores a gente vê dizer que os paulinos eram meros cangaceiros, que eram analfabetos, mas que sua importância política não foi destacada. Eu quero fazer
esse resgate, quero sanar essa dívida histórica para com a importância dessa família. Né? Os Santos, os Paulinos, os Saraivas, os Ferreiros, os Batistas, são todo um grupo familiar, oriundos dessa nucleação urbana que foi o Sítio Antas, Carro Quebrado, Espinheiros, aquela região toda, que foi, na verdade, o primeiro local de nucleação urbana existente naquele município de Aurora. Data de Seis Marias, ainda do rei de Portugal, com os monges beneditinos de Olinda, que doaram parte das terras, inclusive, para o padre Cícero, e aí já é uma outra história, mas que tem uma importância muito grande e que não é bem contada a história desse povo dessa região. Mas essa luta que Isaías Arruda trava com os irmãos paulinos se dá por uma questão política. Né? Isaías tinha o pensamento de ter para si, como mandatário, toda essa região que envolve Aurora e Engazeiras, que é um distrito de Aurora, entre Aurora e Missão Velha, e dominar politicamente essa parte do Cariri. O plano dele, de Isaías, e isso era explícito, existem depoimentos de personagens antigos que falam sobre isso. Há uns 3 anos atrás eu entrevistei um antigo vizinho meu que faleceu, infelizmente, já com 104 anos, nesse ano, no começo desse ano, seu Sebastião Ferreira da Silva, que era morador daquela região e que conheceu Isaías Arruda em vida e que deixou bem claro para mim que Isaías deixava transparecer essa sede de poder para as pessoas. Né? Essa ambição de poder ter a dominância política administrativa desse município. Conseguiu em parte, né? E foi morto prematuramente. Isaías Arruda, com 29 anos, antes de completar 29 anos, foi assassinado pelos próprios irmãos paulinos, esses que eu estou falando, por conta de divergências políticas que se iniciou a partir do momento em que houve um episódio de deposição em Missão Velha, esse último que eu falei no início da nossa conversa. Em 1925, o desembargador Moreira da Rocha, José Moreira da Rocha, era o governador do estado, tido como um dos governadores que mais protegeu o cangaço aqui no Ceará. E isso é bem nítido, é bem claro para os pesquisadores e estudiosos. E que na inauguração da estação de trem em Missão Velha, em 1925, ele observa o prefeito, Coronel José Dantas, sendo do partido contrário ao dele, né? O liberal e o outro conservador. E ele queria, na verdade, que os prefeitos do interior fossem do partido conservador. Um ditador, né? Era a forma que ele tinha de ter maior ainda o seu poderio político e administrativo no interior, no auge do período coronelístico, em que a palavra do coronel, de baraço e cutelo, pesava, né? E toda aquela questão do voto, de cabresto, tudo isso preponderava. Ele queria gente do lado dele. E a forma que ele achou, juntamente com seus correligionários, foi colocar uma pessoa que tivesse disposição, que tivesse coragem para apear do poder o coronel Senhor Dantas, e o nome indicado foi Isaías Arruda. Então, houve uma conversa nessa época com o filho dele, um dos filhos do desembargador Moreira da Rocha, para que Isaías Arruda fosse a pessoa indicada a atear do poder, o coronel de Missão Velha. E assim foi. Houve um episódio de deposição e como um dos protetores do coronel Senhor Dantas, os irmãos Paulinos, parentes de Isaías, e até então sem nenhum rastro de ranço, nem político, nem divergência familiar, nem nada. Houve essa troca de tiros, houve essa saída do poder do coronel. Isaías Arruda também não assume a prefeitura logo, de imediato, como aconteceu com outros episódios. O desembargador Moreira da Rocha manda para Missão Velha um interventor que passa 4 meses no poder, para depois ter uma eleição e Isaías Arruda ser consagrado como candidato único, o primeiro prefeito constitucional de Missão Velha, que perdurou aí por quase 3 anos. O mandato dele tem sido um bom prefeito. Isaías foi um desenvolvimentista, ele contribuiu para a eletrificação do município, né? Ele construiu o curral público, ele construiu prédios importantes para a administração pública, como o prédio da prefeitura, belíssimo, arquitetura colonial, como vocês estão vendo ainda hoje lá em Missão Velha. Aquele prédio foi construído por ele. Ele se consagrou como um prefeito desenvolvimentista, que ajudava também as pessoas pobres. Há relatos disso e alguns documentos a gente comprova também as atuações de Isaías. Um episódio curioso foi na época da eletrificação, os trilhos da linha de ferro que tinham sobrado na época da construção. Ele foi falar com o encarregado pela linha férrea
dizendo que aquilo ali era para ser feita a eletrificação do município. E aí recebeu um não como resposta. O responsável disse que ele teria que mandar ofício para Fortaleza para poder solicitar aquilo, porque ele não tinha poder sobre aquilo. E aí ele sai com essa cabeça, pensa e volta depois de 5 minutos dizendo: quem manda em Missão Velha sou eu, sou Isaías Arruda. Quem vai fazer a eletrificação sou eu. Amanhã eu vou mandar os meninos virem pegar aqui os trilhos e a gente vai fazer a eletrificação. E assim foi feito. E Isaías Arruda sempre atuava nesse tom de mandão. Sim. E isso está bem claro em alguns trabalhos de outros pesquisadores. E isso foi a sua marca forte, de ser um cara com uma personalidade muito forte e que galgou um lugar em que ele queria se inserir de qualquer forma, que era no mandonismo, né, peculiar daquela época, e ele queria ser coronel a qualquer custo, e assim foi. E a relação de Isaías Arruda com Antônio da Pissarra, naquele que supostamente foi uma traição, já que ele era coiteiro de Lampião, né, Isaías Arruda, nessa traição que se conta a história dele para com Lampião? Na verdade, Tiago, existem versões díspares para com essa questão da traição de Lampião, né? Não é muito a minha área de pesquisa, esse capítulo eu não fechei ainda, não cheguei a destrinchar os pormenores sobre ele, mas Isaías Arruda passa por um momento muito difícil da sua vida política, onde ele se vê ameaçado por causa da saída do poder do governo do estado do Ceará, do presidente, né, do estado, que era José Moreira da Rocha, desembargador Moreirinha, como se chamava. Quando Moreirinha sai e entra o José de Márcio Peixoto, ele se vê ameaçado porque o José de Márcio Peixoto tem uma filosofia totalmente diferente do Moreira da Rocha, que era abominar, que era acabar totalmente com o banditismo no estado do Ceará. A imprensa da capital toda em cima, o interior não aguentava mais com tanta guerra acontecendo nos dias e nas tardes, em distritos, em povoados, no meio da rua, e era o caos verdadeiro instalado no interior do estado. E o José de Matos Peixoto entra com esse intuito de reverter essa situação, de acabar com o mandonismo e de proteger um pouco a sociedade do problema do mandonismo. A caça, entre aspas, por Lampião estava em vigor. Era moda e todo mundo queria ser o grande herói da captura de Lampião, né? E isso é comprovado a partir do momento em que ele desce, vai para a Bahia, Sergipe, Alagoas, toda aquela ânsia de se capturar Lampião, de buscar, e essa história que a gente sabe, né, para quem captura. Né, a gente sabe, já foi dito várias vezes por escritores brilhantes que a gente tem sobre Lampião. Mas aqui no Cariri, quando Isaías se enfraquece politicamente por causa da saída de Moreira da Rocha, ele recebe a visita no território dele, Aurora, Sítio Ipueiras, aquela região, Morro Dourado, em que ele tinha propriedade também, fronteira Aurora, Missão Velha, de duas peças fundamentais, que também são pouco ainda negligenciadas nesse contexto todo, que foi o Major Moisés Leite de Figueiredo, que era cunhado de Isaías Arruda, porque era casado com a irmã de Isaías Arruda, a Josefina. E é por isso que é importante a gente ter um conhecimento sobre a parte genealógica, porque a gente consegue montar, né, muitas peças do quebra-cabeça, que às vezes ficam encucando, né? Por que isso aconteceu? Mas será que isso aconteceu mesmo? Tem muito a ver quando você entende um pouco melhor a questão familiar nesse contexto. O Major Moisés Leite de Figueiredo é contemporâneo de Isaías Arruda em Aurora, basicamente, praticamente da mesma idade, eles eram amigos, as famílias muito, muito próximas, moravam próximos na Vila da Aurora, inclusive, e casado com uma irmã de Isaías Arruda que residia em Fortaleza. O Major Moisés foi um dos encarregados de vir de Fortaleza para cá para com essa missão de capturar Lampião e o bando. Inclusive ele até escreve um livro depois, esse livro existe hoje, foi escrito em 1920, eu não lembro, não me recordo, na década de 20 ainda, quando ele fala sobre os factos ocorrentes sobre a captura de Lampião, porque se gerou muita controvérsia, a imprensa caiu em cima dele, dizendo que ele facilitou a fuga de Lampião, combinado com Isaías Arruda, por isso que eu digo que essa é uma das versões. E ele escreve um livro para se retratar, para dizer que não foi aquilo, para dizer que ele realmente queria dar cabo à vida de Lampião, queria prender Lampião, e que Isaías Arruda foi um dos ajudantes dele. Isaías
Isaías Arruda ajuda ele, Moisés, segundo ele, a capturar Lampião. A outra versão é que o Isaías facilitou essa saída de Lampião quando dá trama para a captura dele, primeiro com um pirão envenenado, com um baião de dois, na verdade, envenenado. Os jornais e alguns outros textos de alguns autores discordam entre pirão e baião de dois, né? Uma comida envenenada lá, e que não teria sido envenenada. Alguns escritores como José Soares Gouveia, que era uma espécie de jornalista, que publicava nos jornais da capital informações sobre o que estava ocorrendo aqui no interior na época, com relação a esses problemas de cangaço, e que falava sobre Isaías Arruda como um facilitador dessa fuga do Lampião. O pirão envenenado foi uma fita, ele publica e deixa bem claro. Engraçado que esse José Soares Gouveia, que foi coletor de impostos de Missão Velha, foi escorraçado de Missão Velha justamente por Isaías não gostar das postagens dele. Nessa época ele já estava na Bahia, mas correspondia com os jornais de Fortaleza e publicou. A história do pirão envenenado foi uma fita, se eu não me engano, em O Ceará, em 1927. Não tenho recordação exata do texto de José Soares Gouveia. E outros escritores, como Edmar Morel, também sempre afirmam que essa trama foi orquestrada pelo próprio Isaías para fazer com que Lampião fugisse, não fosse pego. Teve um fogo que ele colocou na roça, lá na Mangue, Aurora, para capturar, mas mesmo assim Lampião consegue fugir. Até manda uma piada para ele, de Missão Velha: diga a Isaías que eu não sou nem preá para morrer queimado. E existe esse contrassenso. Será que foi uma trama para que Lampião fugisse sem ser morto ou sem ser preso? Ou será que Isaías realmente estava querendo trair Lampião, prender, para dar ele como um troféu para o cunhado e para o sogro, o pai da sua esposa, Estelita Silva, que era um dos encarregados também da polícia, das volantes policiais? É um fato negligenciado esse. Isso. Manuel Gonçalves de Araújo, o nome desse comandante lá da polícia de Fortaleza, que era um dos encarregados também, que é negligenciado na história. Então Isaías tinha um sogro e tinha um cunhado, no período em que o governo tinha saído, tinha sido trocado, e ele estava pressionado a acabar com o cangaceirismo. Mas ele tinha um séquito de cangaceiros ao seu dispor. Então existe ainda uma controvérsia sobre isso. Tem até um documento que eu achei recentemente, que eu não gostaria de divulgar para não perder esse caráter de ineditismo desse trabalho que eu estou tentando concluir. Mas é uma história muito, muito bonita, muito entrelaçada por várias nuances, né? Ela é muito costurada por muitos detalhes, e que a gente tem que ter muito cuidado ao descrever, né? Para não trazer informações erradas de um período tão bonito, a gente pode dizer assim, da nossa história, né? Apesar de ter sido negro, mas do ponto de vista historiográfico é muito rico e tem muita coisa para ser contada, né? Verdade. Bom, gente, então eu estou aqui na casa do Calixto. A gente está conversando aqui sobre Isaías Arruda, essa figura tão importante dentro desse contexto, dessa época, e que reflete até hoje, né? Por que não? E estou muito feliz aqui, estar conhecendo pessoalmente Calixto. Calixto, brigadão por toda a atenção. Valeu mesmo participar aqui do Odisseia, todo esse conhecimento seu. Muito obrigado, viu? Tiago, eu que agradeço, e como eu já disse, eu deixo ficar à disposição para ajudar no que for possível. O cangaço é um tema que me interessa muito. A parte de história regional do Cariri é, na verdade, uma paixão paralela que eu tenho. Eu sou professor de uma outra área totalmente diferente, sou botânico, professor da Universidade do Cariri, mas tenho como devoção o estudo de cangaço, o estudo do coronelismo, mais precisamente do Cariri, nessas 3 primeiras décadas, dessas brigas familiares, esses entrelaçamentos entre as famílias, o que tem muito a ver com o que a gente vive ainda hoje. Sim. Né? Nossa sociedade, ela não se libertou ainda disso, não, né? Não se libertou dessas agrulhas ainda, desses resquícios. Nós temos ainda muitos resquícios do fenômeno do coronelismo existente hoje, inclusive na política local, onde a gente tem crimes ocultados de assassinatos sendo cometidos, como acontecia no auge daquele período truculento do cangaço. É um prazer ter você aqui. Valeu, Calixto. Muito obrigado. A gente está à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Então, Calixto, Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado.